Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, querido ouvinte da Rádio RCI, olá você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. O programa Entre Livros trazendo sempre, né, informações, esclarecimento, conteúdo das obras. A gente faz aqui spoiler, porque a gente conta, né, o que tem em cada livro, que é para dar esse deguste, essa vontade de poder ler mais, saber mais, né, gerando aí mais cultura para todo mundo. A gente está hoje com a autora convidada, Erotides Alves de Araújo Louli. A Erotides ela é graduada em psicologia e tem especialização em psicologia junguiana. Erotides, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A gente vai então apresentar o livro dela, que é um lançamento, ele será lançado brevemente, né, aqui em Foz do Iguaçu, e a gente vai estar apresentando então em primeira mão para vocês reflexões sobre a autonomia feminina, da Eva primordial aos dias atuais. Erotides, então, a primeira pergunta a gente sempre faz sobre o título do livro. Reflexões sobre a autonomia. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, um contexto geral da obra, para a gente poder entrar, né? Afinal, o que é Eva primordial, né? Para a gente poder, primeiramente, entender, assim, né, assim, ter um panorama da sua obra. A palavra é sua. Bom, esse livro ele surgiu porque, desde muito jovem, eu tinha uma ligação particular com as mulheres, eu tinha interesse na história das mulheres, na condição da mulher. À medida que a gente vai vivendo, e depois na universidade, depois no trabalho, como psicóloga, eu fui observando que essa questão da mulher ela é pouco estudada e ela é pouco pesquisada. Então, a partir daí, eu comecei a ler mais sobre esse assunto, a pesquisar, mas sem nenhum assim, interesse particular. Aí aconteceu um entreveiro na minha vida, que começou em 2006 e terminou em 2010. E, a partir daí, eu resolvi a tornar essa pesquisa mais intensa, mais significativa, para eu ter resposta a respeito daquela demanda que eu própria tinha. Eu tinha uma demanda que eu teria que ter respostas, e que essa resposta, no meu entender, só viria pelo estudo. Eu teria que estudar, eu teria que pesquisar o tema, para poder entender o que era essa condição feminina, o que era autonomia feminina, o que era principalmente as dependências, que são muitas, as dependências da mulher em relação ao homem. Então, foi a partir daí que eu comecei a pesquisar, e essa é a obra que eu estou colocando nas mãos de vocês. O meu Então, você objetivo tem uma particular... história pessoal aí que embasa, né? Mas tem uma pesquisa bibliográfica extensa sobre a questão feminina, né? Mais ou menos isso. O que é Sim, Eva primordial? O que você chama de Eva primordial? Eva primordial. Bom, inicialmente, para você escrever alguma coisa, você tem que partir de um ponto. E o ponto de partida foi a história da religião, que as pessoas podem não entender ou podem não concordar, né? Eu estou colocando aqui ideias, e ideias são diferentes para as pessoas e pode ser discutida, pode ser descartada. Mas eu penso que a religião ela tem muito a ver com a dependência feminina, com a submissão feminina, que é o principal entrevero, a principal dificuldade para as pessoas, para as mulheres conseguirem autonomia. E o que eu observei? A partir desse mito da Eva primordial, que é o substrato da religião, que foi absorvida pela igreja, a partir daí nós temos toda uma história que vai fazer com que a mulher seja sempre cada vez mais submissa. A Eva primordial, vamos pensar lá na Eva da história da Bíblia, que todo mundo conhece, foi colocado por Deus que a mulher seria submissa ao homem e ele te governará.
Isso está escrito na Bíblia, não é invenção minha. Pode ir lá no Gênesis, vocês vão encontrar essas palavras nessa condição aí. Foi a partir daí. Se Deus, no caso da Bíblia, já fala que o homem governará a mulher e que ela será submissa a ele, então esse foi o ponto de partida. Lógico que não é só a religião que tem esse postulado. A gente vai lá, desde os gregos antigos, Aristóteles, Platão e outros filósofos de primeira grandeza, eles já colocavam a mulher como na condição de submissão ao homem. Mais ou menos por aí. E aí, então, assim, os seus capítulos iniciais têm essa relação com a religião, com a igreja, com a sexualidade. Vamos aprofundar um pouquinho nessa área? Que estudos você fez, assim, Olha, você fala até de feitiçaria, de inquisição. Vamos dar um contexto, assim, histórico para a gente ir aprofundando. Eu vou fazer o mais resumido possível, porque o assunto é muito vasto, né? Começando lá pela questão do Adão e Eva, né? Tirou de uma costela, será que a costela está debaixo do braço? Será que isso remete à submissão? Já é um indício? Não sei. Isso aí fica para cada um pensar. Bom, como é que foi essa história? O primeiro capítulo é sobre religião e a mulher e o feminino. Então, como é que foi essa história, essa inserção da mulher em relação à religião? A partir do mito de Adão e Eva, quando veio o mito de Adão e Eva, ele é muito mais antigo. Ele foi escrito, é um livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, que foi escrito lá pelo ano 1600 AC, antes de Cristo. Então, os hebreus, quer dizer, os judeus já tinham isso como sendo um pressuposto, ou seja, a mulher seria submissa ao homem. Mas quando veio a questão da religião católica, uma das primeiras coisas que foi imposto ao clero foi o celibato. O celibato, a gente já sabe o que é, aquela condição de negação da sexualidade, que no fim é isso. Quando você pergunta o que é celibato? Celibato é negação da sexualidade. A Eva lá no início, já cometeu o erro de desobedecer a Deus. E já tinha a história da árvore do bem e do mal, que quando você analisa mais friamente, ela remete à sexualidade. Ou seja, na criação de Adão e Eva e na subsequente história, nós já temos aí a condição de a sexualidade ser uma coisa ruim. Quando eles desobedecem, e a Bíblia é clara, lá no Gênesis, fala o seguinte: nós nos percebemos nus. Ou seja, quando você pensa em nudez, você pensa, remete, de cara já remete à sexualidade. A partir daí, nós vamos ter toda uma história em cima dessa questão da sexualidade, que a mulher foi quem traiu a ordem de Deus, foi quem introduziu o pecado no mundo, e ela levou Adão na queda. Quer dizer, a partir da mulher é que veio toda a destruição da obra de Deus, que ele considerava uma obra excepcional. Então, essa questão do pecado original, ela vem destruir a obra de Deus. A partir daí, então, a igreja começa a trabalhar essa questão da sexualidade. Na época, lá pelo ano mais ou menos de 150, já existia. Então, um pouquinho antes, nós vamos ver que o cristianismo ele entra na história já trabalhando par a par com o paganismo. E o paganismo tem muitos deuses, muitas deusas, toda aquela promiscuidade de deuses e deusas, e muito próximo do homem, porque aqueles deuses têm todos os defeitos que os homens têm. Então, era uma coisa bem, bem próxima, bem inteligível para aquele grupo. A partir daí, a religião queria o quê? O catolicismo, o cristianismo, no caso, queria fazer a conversão desses pagãos. Mas eles não queriam deixar a religião deles. Agora, vocês imaginem,
Eu tenho uma religião em que o Deus é próximo, uns fazem o bem, outros fazem o mal, e a gente vai convivendo. Quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um presentinho para eles, né? Compra. Na verdade, você faz um negocinho com a divindade. E a partir daí a coisa vai fluindo bem. De repente chega o cristianismo com um Deus único, e ele é bravo, viu? Esse Deus Todo-Poderoso é muito bravo, porque ele fala e ele cumpre. Ele é feroz mesmo. Então, quando aparece um Deus tão diferente, tão exigente, esses neocristãos, ou essas pessoas, os possíveis convertidos, eles ficaram bastante assustados. E o cristianismo impôs a religião dele. Mas, no fundo, lá na intimidade, eles continuaram cultivando os deuses e os deusas que era a sua condição. A partir daí, nós vamos entrar em dois aspectos. Primeiro, tem aqueles que, apesar de cristãos, discordavam dos dogmas da igreja, os hereges. E dentro do povo sempre existiam os bruxos, as bruxas, as curandeiras, as raizeiras, que faziam aquele papel de médico do povo. A partir dessa condição, a igreja falou, peraí, mas essas bruxas, elas não estudaram, elas não sabem nada, como é que elas curam? E curava de fato, porque nós sabemos que as plantas curam. E nós sabemos também que, como Jesus fez, a imposição das mãos pode curar pessoas. Existe isso. Todos nós sabemos, possivelmente já tiveram experiência, em algum momento da vida os mais velhos vão ter, né? Mas como se cura se não tem poder, se não estudou? Quem é que deu esse poder, se todo poder emana de Deus? Aí o que acontece? Essas bruxas estão desvirtuando a fé cristã. A partir daí, eu estou resumindo muito, viu, gente? Isso aí é uma coisa imensa. A gente tem ainda 10 minutos para esse bloco. Nós temos 10 minutos nesse bloco aí. Cria a questão das feiticeiras, das curandeiras viram feiticeiras, as raizeiras também viram feiticeiras, e toda e qualquer mulher é suspeita de bruxaria. Isso aí vai dar como resultado a Inquisição. Aí tem um pano de fundo. A igreja instituiu o celibato, que o celibato sendo a negação da sexualidade e a mulher sendo a representante especial da sexualidade e da sexualidade exacerbada, então essa mulher precisa ser combatida, ela precisa ser afogada, ela precisa ser contida, de modo que essa sexualidade não venha a perder os homens, que o final da etapa dos homens seria chegar à perfeição e chegar ao reino de Deus. Pelo visto, as mulheres não entram nessa história de reino de Deus, não, viu? O foco realmente é só nos homens. Mas vamos lá, a gente também faz parte, é costela, né? Você está ali na metadinha, já é costela, então seja um pouco homem, então tudo bem. Estamos nesse grupo também. Então foi assim que nasceram as feiticeiras. E feiticeiro e celibato deu origem à Inquisição, que é uma história é uma história alucinante, muito louca, que não dá para entender que a metade da humanidade, que são as mulheres, tenham que pagar por esse pecado e tenham que pagar por uma condição que elas não criaram. Elas são levadas a fazer a chegar a essa condição e serem perseguidas por isso. Elas foram perseguidas e foram mortas, primeiro pela condição feminina, segundo porque elas carregavam pecado, terceiro porque elas eram bruxas mesmo, faziam mal. E o que era essa bruxaria? Chegou ao ponto, a paranoia chegou a tal ponto em que elas copulavam com o demônio. E a partir daí elas tinham o poder, através do demônio, de secar as plantas, de fazer com que as vacas e os bichos não procriassem mais, e que a questão da sexualidade humana também era prejudicada. A criança morria muito, e nós sabemos que morre mesmo. Naquela época, então, eram dizimadas pelas pestes, pelos problemas da época. Então, a mulher era culpada de tudo isso. A Inquisição tem dois pontos. Primeiro,
a questão da sexualidade, ser punida no corpo da mulher, e o fato dela copular com os demônios e criar essa condição de pecado e de ser destruída por causa disso. E aí, isso dá origem a uma série de comportamentos da sociedade com relação à mulher, né? Porque a igreja, a influência que ela tem na vida é muito grande, principalmente até a época da Inquisição, ela ditava, né? Ela normatizava os comportamentos, né? Então, a gente pode deduzir aí que muito do que a gente vive até hoje é resultado dessa forma de pensar sobre a mulher, né? Agora, a mulher, mesmo antes, assim, nos seus estudos, isso originou com a religião ou a gente já tinha uma, digamos assim, não sei que palavra que a gente usa, mas uma desvalorização da mulher antes da religião? Bom, quando você vai estudar os filósofos gregos, eles já admitiam, eles já pregavam, eles já colocavam a questão da mulher ser infradotada. Ou seja, ela era burra. Ela não tinha condição de de comandar. Tá. E se ela não tinha condição de comandar, ela seria comandada. Isso é a lógica dos fatos. Então, desde a época dos gregos, que é onde começa realmente essa questão ser mais tratada filosoficamente, a mulher é infradotada. Então, ela não tem condição de comandar. Mas o que é que prova os meus estudos? Provaram o seguinte, que essa condição que os filósofos gregos colocavam era em função da proteção do poder político. Na verdade, eles queriam que o poder ficasse na mão masculina. E eu acredito que naquela época, realmente, eles entendiam que o poder, que a mulher não tinha condição de comandar mesmo, porque tudo girava em torno disso. Se ela não tinha acesso à educação, se ela não podia falar em público, se ela não podia estudar, ela não tinha realmente condição de comandar nada, a não ser a casa dela, né? Então, nós vamos ter aqui o patriarcado, que tem origem 8.000 anos atrás, que foi quando aquelas comunidades novas, aqueles casais jovens, o nascimento da humanidade, eles tinham, assim, a mulher tinha algum poder. Quando veio a agricultura, que foi descoberta a agricultura possivelmente por volta de 8.000 AC, que é o que os estudos mostram que começa realmente a agricultura ser uma coisa como um projeto para aquele grupo, o homem ficou mais em casa. E aí o que acontecia? Ele precisava proteger a mulher e proteger a prole dele, os filhos dele, porque naquela época era bicho pra caramba. Era leão, era leopardo, era lobo. Então, esses grupos humanos, os primitivos, esse grupo primitivo, ele estava muito à mercê da condição do meio. Quando descobriu que o trigo podia ser plantado, o milho podia ser plantado, não sei mais o que, a batata, etc., poderia ser plantada e servir como alimento, então a caça passou no seu único alimento. E aí a mulher ficou mais em casa e o homem sentiu que podia comandá-la, porque ele tinha que proteger. Quando alguém protege alguém, esse alguém tem que se submeter a certas regras. Isso é o lógico. Então, os historiadores, eles colocam como pano, ou como início da submissão feminina, 8.000 anos antes de Cristo, quando os grupos primitivos perceberam que poderiam criar uma estrutura em que a mulher ficava mais em casa e que o homem ia cuidar da agricultura, ia caçar. Então, essa condição aí começou o patriarcado, porque antes era matriarcado.
As mulheres aqui tinham essa condição de mando. A partir daí é um patriarcado incipiente. Quando o homem entendeu que ele podia dominar essa mulher e que foi crescendo cada vez mais o seu poder, e a partir daí surgiu o semi-patriarcado, ou seja, a mulher mandava um pouquinho, o homem mandava um pouquinho. Havia a divisão de poder. Por volta de 3.000 anos a ser, esse semi-patriarcado vai perdendo força, a mulher já não tem mais mando praticamente nenhum, e começa, então, a hegemonia masculina, ou seja, o patriarcado vem e se consolida razoavelmente. A consolidação vem com os gregos, que aí vem os filósofos, tem toda aquela história que a gente já sabe que está por aí, né? Então, o que acontece? A religião são dois essa questão da submissão feminina, ela parte de dois pilares. Um pilar é o patriarcado, que está lá, vamos trabalhar com os gregos, deixar essa história toda para trás, vamos começar com os gregos, porque eles deixaram isso escrito e praticaram essa condição. Então, nós temos o patriarcado a partir da cultura grega, e nós temos, logo em seguida, a religião já tinha a Bíblia escrita, o Antigo Testamento já existia a Bíblia no Antigo Testamento escrito pelos judeus, que era o livro básico deles. Então, quando o cristianismo, aí veio Cristo, e o Cristo, então, a partir de Cristo é criada a religião católica. Isso aí não quer dizer que outras religiões não postulem coisas similares, ou seja, que a mulher seja submissa ao homem, que etc., que o homem é logos e a mulher é caos, etc. Toda essa história aí você já conhece. Então, essa questão da cultura grega, que já impôs que a mulher era submissa, mas por que ela era submissa? Porque ela era infradotada. Ela não tinha capacidade de pensar. Ela era comparada às crianças. Criança e mulher, a cabeça da mulher e da criança era a mesma coisa. Então, a partir daí, criou-se o patriarcado, ele desenvolveu o patriarcado, mas esse patriarcado não foi só em religião, em questão a política, não. Ele começou a ser, assim, a disseminar por toda a sociedade. Então, o homem passou a dominar tudo. Então, ele dominava no sexo, ele dominava na economia, dominava na palavra pública, ele dominava no ensino, ele dominava em toda a sociedade, o homem dominava e a mulher ficava em casa cuidando dos seus filhotes. Então, aqui nós temos dois caminhos. Nós temos, aí vem a religião, esse é o grego, aí vem a religião. A partir da religião, nós temos Adão e Eva lá atrás, que os judeus já consideravam a mulher inferior, mas não tinha essa questão do pecado, porque o problema da religião, para nós, para as mulheres, o que foi mais danoso para as mulheres em relação à religião, em relação à submissão, foi a questão do pecado. Aí vem o cristianismo e, quando acontece a expulsão do paraíso, Eva assume toda a culpabilidade em relação àquele assunto, àquela condição de inferioridade. Aí nós temos dois problemas. Primeiro, vem o patriarcado e diz que nós somos burras, que as mulheres são infradotadas, que elas não têm capacidade de pensar, nem de decidir, nem de nada. E vem a religião, que diz o seguinte: além de infradotada, ela carrega o pecado, ela é má, ela é volúvel, ela não é de confiança, porque ela trai, e ela também carrega o pecado e destrói a humanidade através do pecado. Então, em cima dessas duas condições aí, a mulher vai ficar cada vez menor, cada vez menos, cada vez mais submetida, cada vez mais encolhida. E a autonomia, onde é que vai parar? Em lugar nenhum, não existe, né? Então, é isso aí, mais ou menos, o que é a nossa história inicial, lá do ano 1000 e pouco. Que é muito importante para nós mulheres conhecermos, né?
Erotides, a gente vai agora chamar os nossos comerciais. Pessoal, fique antenado, a gente vai saber muito mais ainda sobre a condição feminina daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Hoje o programa Entre Livros está falando sobre a condição da mulher, reflexões sobre a autonomia feminina. A gente está aqui com a autora Erotides Loli, vamos abreviar, né, Erotides? E a Erotides estava começando, né, a passar aí todo um contexto histórico para a gente entender, né, até comportamentos atuais com relação à questão feminina. E aí, Erotides, você entra na questão da sociedade, né? Na maternidade, com relação ao aborto, às contracepções. Vamos começar a entrar aí nessa seara aí da mulher na sociedade? Então, nós temos uma mulher que faz parte de uma sociedade, ela é 50%, 51 ponto alguma coisa, do grupo de pessoas, então ela é majoritária na sociedade. Mas por que ela é minoritária nas outras coisas? Por que ela é minoritária, por exemplo, ganha menos quando ela vai trabalhar? A maioria das empresas paga 30% menos a mulher em relação ao salário do homem, pelo fato de ela ser mulher, porque ela vai executar as mesmas tarefas, ela vai fazer a mesma coisa. Por que que a mulher tem dificuldade de ser uma juíza, de entrar no judiciário? Por que a mulher tem pouca representatividade no legislativo, no judiciário e no Executivo. E em outras instâncias? Por quê? Se a gente pode estudar, se a gente tem a mesma capacidade, se nós somos tão boas quanto. Então, eu vejo, primeiro, que tem uma condição de impedimento, a partir do patriarcado e até da religião, tem um impedimento aí, e tem também a questão dos homens não quererem dividir o poder. Porque se eu tenho mais mulheres no parlamento, é claro que certas condições femininas vão ser defendidas. Se eu tenho mais mulheres nas cátedras, a condição feminina também vai ser mais exposta. Se eu tenho mais pessoas, mais mulheres, em outros campos do saber, então eu vou ter uma visão da mulher diferenciada, e o patriarcado vai ter que abaixar a cabecinha e dizer, não, elas também são competentes e nós vamos ter que aceitar. Agora, isso tem muita briga, viu, nos bastidores. Não é assim simples de falar, não, eu sou competente e vou. Não é bem assim, né? A gente sabe disso. A maioria das pessoas aqui que estão conosco já deve ter tido uma experiência similar de discriminação ou de desvalorização ou de humilhação só pelo fato de ser mulher. Nem provou se ela é competente ou não. Não houve essa questão de testar a competência. Pelo fato dela ser mulher, ela já não serve. Ela já vai errar, ela já vai ter dificuldade de ser tal. Mas vamos lá. Eu tenho um assunto muito caro, que o livro eu trato, e isso pode até desagradar a algumas pessoas, mas eu trato a maternidade como ela deve ser vista, como ela deve ser tratada. O que é a maternidade? A maternidade é um fenômeno biológico, biofisiológico. Se você for considerar a cadeia dos animais, a partir dos animais. Nós somos animais, viu, gente? Não vai dizer que não quer. Mas você pega a cadeia dos animais, você vai ver que a maternidade vai sendo aperfeiçoada, ela vai melhorando, né? Se você analisa lá dos peixes, etc., tal, você vai ver que essa condição vai melhorando. Quando chega no ser humano, aí nós vamos ter a força da religião e a força do patriarcado. Novamente, nós vamos ter um encontro dessas duas forças culturais influenciando toda a história da mulher, toda a história da maternidade.
Então, vamos começar lá pelo que a igreja fala. A igreja coloca Maria, todo mundo sabe, Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus, como modelo para todas as mulheres. Quem é Maria? Maria é aquela mulher, segundo a tradição, que foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, ou seja, o Salvador do mundo. O povo tinha feito tanta besteira, mas tanta besteira, que precisava de alguém para salvar, porque o mundo estava muito bagunçado. Então, tinha que ter um Salvador. Isso foi promessa lá no Primeiro Testamento, né? Tem toda uma história atrás disso. Mas qual era essa condição dessa Maria? Maria era uma jovem que se casou com José, ela era jovenzinha, adolescente, segundo a tradição, e ele era um homem mais velho, como acontece hoje, não mudou muito não, viu? Ainda tem isso por aí. E o que acontece? Maria era virgem, ela não conhecia o homem, e José, talvez, lá está escrito, viu, gente? Não é invenção minha, não, está escrito na Bíblia. Porque ela era muito jovem, possivelmente ele não tinha ainda tido relações sexuais com ela. E a Bíblia fala, ele não conhecia a mulher. E ela não conhecia o homem. Então, ou seja, ela era virgem. Apesar de casada, ela era virgem. E um belo dia chega uma toque, 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 bate na porta. Ela abre a porta, aí fala, eu sou um anjo, eu estou aqui mandado por Deus, e é o seguinte, você sabe daquela história que vai vir o Salvador, o Messias, e você foi escolhida para ser a mãe do dito. Você vai ser a mãe do Salvador. Aí ela ficou assim, peraí, mas eu não conheço? Quem é você? Eu te conheço. Onde você apareceu, né? Ela pensou, não falou nada. Aí ela pensou, 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 abaixou a cabeça e falou, faça-se em mim segundo a sua vontade. Nesse momento, nós podemos interpretar o quê? A mulher, ela ficou de joelhos, aceitou plenamente a condição de submissa. Foi nesse momento, faça-se em mim segundo a sua vontade, então ela abriu mão de tudo. Maria abriu mão de tudo para cumprir um mandato lá do anjo que ela nem sabia quem era. Então, a partir daí, nós vamos ter na religião a questão da maternidade sublimada. O que é essa maternidade sublimada? Maria era virgem, Deus criou, fez a gestação tudo certinho, 9 meses depois Jesus nasceu, né, o filhotinho nasceu. Mas qual foi a condição pós-parto dela? Ela continuou virgem. Isso é mistério, isso é dogma, inquestionável. Não pode questionar isso, viu, gente? Então, essa condição, quando você fala que essa mulher que deu a luz, que trouxe Jesus ao mundo, que é o Salvador, ela é virgem, ela se submeteu sem questionar nada, e ela continuou virgem, aqui nós vamos ter de novo remetendo à sexualidade. Quer dizer, a sexualidade é algo proibido para as mulheres e também para os homens, né? Então, a sexualidade passa a ser uma coisa ruim a ser evitada. E ela vai acontecer só se for para procriação. Só serve você fazer sexo, que é uma coisa ótima, maravilhosa, uma bênção, né, da natureza, se você tiver filho. Fora isso, não pode, não. Não pode, não pode, não pode. É proibido. Então, o que a mulher tem que ser? Ela tem que ser mãe, sim, claro, ela tem que ser mãe. Mas ela tem que ser, ela não pode ter a condição de virgem, porque não tem jeito, nós não podemos. Maria pôde, mas a gente não pode. Então, ela tem que ser virgem, mas ela tem que, para ela continuar virgem, que depois do parto ela continua virgem, ela não pode ter prazer sexual. Ela pode estar, ela só é um instrumento de Deus, um instrumento da natureza para propagar a humanidade. Mas ela não pode ter prazer. O homem também não pode, não, viu? Ele também não pode. Mas isso é totalmente antinatural, isso é totalmente contra a natureza. Como é que funciona isso na prática? A repressão sexual começou aí. Então, a mulher ela tem que ser
essa questão da maternidade, então, ela passou a ser sublimada. Quando a mulher tinha, na concepção lá daquela época, quando a mulher dava luz, ela era uma coadjuvante de Deus, porque ela permitia uma nova vida na Terra. A partir daí, vem o patriarcado e diz, olha, você tem que cuidar muito bem desses filhos seus, você não pode ficar saracoteando por aí, passeando, não pode. Você vai ter que ficar em casa, lavando, passando, na época não tinha ferro, né? Mas continuou e quando apareceu o ferro, continuou aí tinha que passar roupa também. Mas você tem que cuidar da sua prole. Você não pode sair desse esquema. Seu esquema é esse, é seu ideal, você é o espelho de Maria, Maria aceitou tudo, é submissa, aceita tudo que o homem vem, e aí nós estamos na maternidade sublimada. Olha, pessoal, a gente pensa que isso não tem influência nenhuma hoje nesse mundo moderno, tão tecnológico, né? De casamentos múltiplos, de maternidade e antimaternidade, maternidade negada, de não maternidade. Isso continua funcionando a nível profundo. Inconscientemente, a maioria das mulheres ainda busca o modelo Maria. Ela ainda tem dificuldade com a sexualidade, ela tem dificuldade com a maternidade, ela tem dificuldade com essa vida, a vida de casada, a vida de mulher-mãe. E ela continua cada vez, a maioria ainda continua submissa, fazendo todo o serviço de casa, sendo a empregada, né, da casa. Então, aí eu tenho muita crítica à maternidade por causa disso, porque eu acho que nós temos, penso eu, né, que as mulheres precisam descobrir se elas querem realmente ser mães. A maternidade precisa ser uma coisa, é uma atitude, é um ato que deve ser pensado, ele deve ser consensado com seu companheiro e deve ser um ato realmente consciente de amor. Eu quero ter esse filho porque eu quero criá-lo e eu quero criá-lo bem, o melhor possível. Aí vem as questões, né, das crianças abandonadas, vem a questão da paternidade irresponsável, porque na nossa sociedade só a mãe que é responsável, né, pelo filhote. A gravidez toda é você que segura, no parto é você que tem o parto, é você que cuida do bebê depois que ele nasce. Tem alguns homens de hoje que dão uma ajudazinha aqui e acolá, mas isso é muito pouco frente ao trabalho que uma mulher tem nessa condição aí. E a questão Então, da pílula anticoncepcional, ela é um marco também na história da mulher, né? Porque dá a aí ela o controle do corpo, né? a pílula foi a maior bênção que a ciência ofereceu para nós mulheres. Por volta de 1960, a história dela é interessante. 4 pessoas, nós temos uma dívida, nós mulheres temos uma dívida com essas 4 pessoas. Era um biólogo, era um médico, era uma enfermeira, 2 enfermeiras, uma era riquíssima, e ela ficava preocupada. Como enfermeira, ela via aquela condição das mulheres dando à luz, né? Fora dos hospitais e dentro dos hospitais, a condição daquela filharada um atrás do outro, que aquilo era uma coisa assim que massacrava o corpo feminino, ela não tinha nem como respirar. Saía uma, entrava outra, saía um filho, dava luz, já estava, né, voltava do parto, já estava grávida de novo. Então, essa condição aí, quando a gente vai analisar, essa enfermeira começou a ficar preocupada com isso. E ela ficou pensando, imaginando uma forma de ajudar as mulheres, como eu posso ajudar essas mulheres a ter os partos mais espaçados. Ela queria uma forma de espaçar os partos, de tornar os partos uma coisa que pudesse respirar, o corpo pudesse preparar para uma nova gestação, ter uma gestação normal, uma gestação em que a criança nascesse bem, que pudesse se desenvolver corretamente, que a mãe ainda tinha, o corpo dela estava preparado para uma nova gestação. Ela foi, e tinha uma enfermeira que era muito rica, ela resolveu trabalhar, a financiar o projeto. Aí tinha esse químico que era amigo dessa enfermeira, e eles começaram a pensar isso juntos. Então, o químico veio, fez todo o trabalho de pesquisa, e
e veio um médico ginecologista fazendo esse trabalho de testar. E em 1960, para nossa felicidade, para nossa alegria, né, surgiu a pílula anticoncepcional, que tem vindo, né, gradativamente. No início, ela sacrificava muito o corpo, porque essa dosagem hormonal ainda não estava bem ajustada. Mas hoje a pílula é uma coisa extraordinária que vai favorecer essa condição da maternidade. A maternidade não querida, né? A não maternidade, vem a pílula e ajuda. E a maternidade, se a mulher quiser ter filho, ela para de tomar a pílula e tem o seu filhotinho. Agora, é uma bênção. Nós temos que ter muita gratidão com essas 4 pessoas, né? Porque elas colocaram a sexualidade, conseguiram fazer essa separação. Sexo e procriação. Sexo aliado ao prazer, sem necessidade de procriar, que era isso que a igreja queria. A igreja esperneou, está esperneando até hoje, né? Mas o esperneio não chegou a lugar nenhum. As mulheres continuam usando a pílula. A igreja não quer, a igreja combate, mas nós continuamos usando a pílula, continuamos a ter uma vida mais normal, digamos assim, né? Porque você ter um filho atrás do outro, isso não é normal, não é mesmo? Então, essa história da maternidade é uma história muito bonita, mas é uma história sofrida e é uma história que precisa ser muito bem pensada. Queria falar sobre um aspecto que eu abordo no livro, que eu considero assim, as minhas pesquisas, eu não vi nada que fala sobre isso. Não estou dizendo que eu sou pioneira e nem nada disso, não. Mas eu não vi isso escrito em lugar nenhum, da forma como eu pesquisei. É a paternidade responsável. Isso sempre foi uma coisa que me encabulou. Por que que quando a mulher tem uma gravidez indesejada, o homem cai fora? Porque quando a menina engravida numa condição inesperada, por que que o homem cai fora? Ele vai embora. Ele não é responsabilizado por nada. Nada, nada, nada. Antes a polícia interferia, hoje a polícia não interfere mais. Não tem esse negócio de ir para a polícia. Nem é correto, eu achei que aquilo lá, antigamente, o cara era polícia, era obrigado a casar. Aquilo era errado. Mas por que que hoje, com todo esse desenvolvimento tecnológico, todo esse desenvolvimento da sociedade, ainda ninguém tocou nesse assunto e ninguém trabalhou isso? Por que que nós, as mulheres, continuam sendo responsáveis por toda a gravidez que ocorre, seja ela desejada ou não, seja ela adequada ou não, seja ela numa condição favorável ou não? Aí vem o aborto, eu não vou tocar nesse assunto do aborto, viu, gente? Vocês desculpem, mas isso aí é uma discussão que não cabe aqui. Aí vai ser 1 hora de programa, né? Não, pois é, não, mas também é o seguinte, isso aí cada um tem o seu, a gente tem que respeitar, né? Mas por que que no aborto a mulher é punida e o homem não? Essa é a minha questão que eu estou colocando aqui publicamente. Poxa, Eu já fui atrás de gente que estuda direito e fala que o feto está no corpo da mulher e que o homem não se responsabiliza por isso porque não está no corpo dele. Gente, isso é muito primário, né? Cá para nós, né? A metade está lá, desculpe, mas a metade está lá. Ele tem a metade dessa criança dele, né? Então, não é assim tão simples. Isso é muito simplista, muito reducionista. Então, por que que o homem não assume quando a mulher faz o aborto? Fica aí a pergunta para o pessoal, principalmente os homens, refletirem, né? Enquanto a gente roda os comerciais, Matilde, a gente já vai... Tá, ok. Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Nós estamos aqui num papo muito gostoso sobre a condição feminina, reflexões sobre autonomia feminina, né? E trazendo aí temas polêmicos, né? Isso, Erotides. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Você fala sobre a questão da cultura, né?
você já falou aí bastante até, né, sobre patriarcado, sobre... Mas vamos falar um pouquinho mais aí. Você traz aí a questão do poder, da violência, da prostituição. É muito assunto, hein, Irati? Que, na verdade, são 26 capítulos, né? Pois é, menina, 1 hora é muito pouco. Não, mas, gente, eu vou tentar fazer resumidinho, para a gente poder ir até o Tá final. bom. Então, essa questão da cultura, a cultura é uma coisa que está entranhada em toda a sociedade, não dá para você escapulir. Não adianta a gente falar, não, isso aí não é comigo, isso aí não me afeta sim, viu? Se não afeta diretamente, afeta indiretamente, mas principalmente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do inconsciente. A gente traz toda uma bagagem, né, inconsciente, que isso vem influenciando a nossa vida até assim a gente perceber, viu? Isso não é perceptível. Mas, falando sobre a cultura, como ela está toda entranhada na sociedade, e a gente faz parte dessa sociedade, então, essa cultura ela vai criar uma série de liames, uma série de cordinhas que vão, como se fosse, e vai enovelando a pessoa de modo que ela se ajuste àquilo que a sociedade quer. Lógico que isso vai mudando ao longo do tempo, né? As mulheres da minha geração não pode se comparar às mulheres dessa geração. É totalmente diferente. Então, a aceleração do conhecimento, a aceleração das informações, trouxe uma nova mulher. Então, assim, mas no fundo, lá no íntimo, no inconsciente, ela ainda traz, porque ela traz a experiência da bisavó, da avó e da mãe. A mãe das meninas de hoje receberam menos, as mães das meninas de hoje receberam menos influência dessa força, mas ela está lá no inconsciente porque a avó dela, a mãe e a bisavó, viveram experiências muito diferentes do que ela está vivendo hoje, mas isso não significa que ela, de certa forma, inconscientemente, não participa dessa herança. A gente não pode esquecer da nossa herança ancestral. Então, essa sociedade que tem aí, o que é que ela pede? Ela pede que a mulher seja bonita, pede que a mulher seja inteligente, que ela seja ultrasexuada, né? Que ela seja um furacão do ponto de vista sexual, da sedução, e que ela seja, em casa, ela seja um modelo, que ela possa também ser um modelo quando ela sai de casa, ela pode ser uma estampa para o marido, e por aí vai. Mas e o emocional dessa mulher? E ela com ela mesma, que o problema não é ela com o externo, é ela com o interno, não é o loco externo que ela tem que focar. Ela precisa focar no loco externo, sim, para ela conviver bem na sociedade, mas o foco principal dela deve e precisa ser o loco interno. Quem eu sou? Que mulher eu sou? Como é que eu estou tratando a minha feminilidade? Porque quando nós nascemos, como mulheres, nós vamos ter a feminilidade já determinada até do ponto de vista sexual, né? Então, a sexualidade vai determinar uma série de comportamentos femininos e vai determinar uma série de comportamentos masculinos. Então, se eu tenho uma feminilidade que precisa ser entendida e vivida, quais são os aspectos dessa feminilidade que eu não estou trabalhando? Por exemplo, quais são os aspectos principais da feminilidade segundo, isso aí já é uma opinião, viu, gente? Não leva... Eu acho que a benignidade é uma característica feminina. O aconchego, a capacidade de você acolher a outra pessoa, seja ela quem for, também é uma característica feminina. O desenvolvimento do amor, seja o amor conjugal, seja o amor fraterno, seja o amor filial,
esse amor é construído e a mulher está muito preparada, ela está muito pronta para desenvolver todos esses aspectos. Então, será que nós estamos cuidando dessa feminilidade original que faz parte da nossa essência como pessoa? Porque essa é a essência, gente. A feminilidade é a essência feminina e a masculinidade é a essência masculina. Aqui cabe a pergunta: os homens estão cuidando da sua masculinidade também? Né? Então, a respeito do feminino, essa questão da maternidade, da feminilidade, ela precisa ser mais bem pensada e mais bem trabalhada a nível pessoal, como uma meta para cada um de nós que somos mulheres na sociedade que a gente está vivendo. Porque se a gente for se envolver nesse frenesi da vida atual, nós vamos ficar muito envolvidas no externo e vamos olhar pouco para o loco interno. Nós vamos olhar pouco para nós mesmos, né? E aí você entra no feminino ao encontro de si mesmo, né? Aí eu entro naquela questão do feminino, que é a quarta parte do livro, o feminino ao encontro de si mesmo. Nesse aspecto aí, eu gostaria de falar sobre, começando pelo movimento feminista. Não é que eu torcia, desculpe, eu não torcia o nariz pelo movimento feminista, mas eu tinha... Eu já fui do movimento feminista, sabia? Então você vai eu colaborar quase com a 10 gente. anos da minha vida. É mesmo? Coordenadora de grupos. Olha, tem história. Então a gente vai ter que bater um papo. Essa questão do feminismo, não é que eu não tivesse simpatia, mas eu tinha lido pouco sobre o feminismo. E agora eu tive que estudar mais a fundo. E eu fiquei surpresa com a força do movimento feminista e a qualidade do feminismo original. Que ele foi mal interpretado, ele é mal interpretado, ele é mal visto, ele é mal falado, ele é mal entendido. Porque houve uma contrapropaganda de algumas mulheres e também do próprio patriarcado, que ficou assustadíssimo com essa história. Como é que pode? Agora elas estão pondo a manguinha de fora? Que isso? E nós? Como é que nós vamos ficar? E o nosso almoço? E o nosso jantar? E a nossa roupa passadinha lá no guarda-roupa? E a gente mandando sem ter contestação? Não, isso não pode. Bom, então vamos falar sobre o feminismo. Inicialmente, o movimento só queria uma coisa: mostrar para as mulheres que elas podem ter uma vida diferente, que aquilo era uma coisa injusta, que o não acesso à educação deixava a mulher à mercê tanto das questões dos dogmas religiosos, porque ela não podia pensar, ela não tinha argumento para contestar os dogmas religiosos, quanto para contestar os dogmas do patriarcado. Ela não estudava, ficava em casa, lavando fralda, lavando panela, cuidando de menino. Que argumento essa pessoa tem? Ela trabalhou a mente dela, ela trabalhou a cognição dela, ela trabalhou a intelectualidade dela? Não. Ela era ótima naquilo que ela fazia. Então, o movimento feminista ele veio para poder colocar essas questões a público. E no momento em que colocou a público, mais mulheres começaram a pensar. E homens também, viu? Não foram só mulheres, não. Os homens também começaram a pensar. Uns que achou interessante, ficou curioso, e outros porque eles achavam que eles iam perder tanto terreno e tanto poder que tinha que combater. Mas o que o movimento feminista teve de interessante? Ele teve duas vertentes. A primeira vertente é a vertente do poder, que fala que a mulher precisa estudar, que ela precisa se autogerenciar, que ela precisa trabalhar para ela pensar por si mesma e conduzir a sua própria vida, porque quando ela trabalha e tem dinheiro, para ser bem raso, ela não depende do homem mais financeiramente. Ela começa a trabalhar de igual para igual. Nesse momento, ela pode discutir questões econômicas,
você não precisa me dar dinheiro para eu comprar um presente para minha mãe. Eu tenho e eu compro. Quando a gente imagina isso, numa condição de uma mulher dona de casa, ou de uma mulher que nunca trabalhou fora, esse dinheiro é uma sensação fantástica, eu suponho, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, então não tinha marido nem nada, então ninguém me atrapalhou, eu fazia o que eu queria. Mas as mulheres que trabalham, que têm família, que trabalham pela primeira vez e que recebem o salário e que ela pode comprar o que ela quer, imaginem, né? Quem não teve a experiência, imagina para sentir essa libertação, essa liberdade de poder agir. Tira um peso, dá um horizonte que ninguém, a gente está acostumado, não faz conta, né? Mas quem não teve, isso é extraordinário. Então, o trabalho e o dinheiro vai cimentar a questão do poder. A educação. Ninguém tinha acesso à educação, só, como sempre, né, toda a história da humanidade, só as famílias mais bem posicionadas é que mandavam seus filhos para a escola. A mulher só tinha acesso à educação muito fraquinha, muito cambeta, muito mais ou menos, as que tinham, né? E a maioria analfabeta mesmo. Então, quando abriu a questão da escola, então abriu o mundo. Quem estuda, ele tem condição de argumentar. Quem estuda pensa mais e pensa melhor. Quem estuda pode colocar opinião. Quem estuda pode discutir, pode contrapor, pode discordar. Quem não estuda não pode. Pelo menos, em princípio, um certo nível não dá. Não é que não pode, não dá, não tem cancha, não tem substrato, não tem cognição, não tem experiência para fazer isso. Então, a escola vai dar essa visão, essa amplidão que a mulher pode usar em benefício próprio, em benefício da sociedade, etc, etc, etc. Puxa, Você teria mais algum? Vamos falar agora. Olha, a gente tem 5 Feminismo do minutos poder. ainda, mas é tanta curiosidade de tantos temas que você traz. Vamos ver o que a gente consegue aí fechar, né, nesses 5 minutos para poder esclarecer um pouco mais o pessoal que está acompanhando. Vamos falar um pouquinho aí dessa. Você fala que do autoconhecimento, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Para todos, inclusive para os homens também, né? E da identidade feminina. Traz um pouquinho desse conteúdo. Essa identidade feminina. Eu começo a pensar em identidade, eu começo a pensar no corpo, que é o nosso primeiro ponto de conexão com o mundo, é o nosso corpo. Você nasce, esse corpo, quando chega nesse mundo, ele é muito rudimentar. Ele não tem nada. Então, ele tem que aprender tudo. Quem vai dar isso, inicialmente, vai ser a família. Mas esse corpo é minha identidade. Geralmente, né, porque às vezes pode acontecer de não ser bem assim, mas geralmente nós nascemos binários, ou é masculino ou é feminino. Então, são esses dois gêneros, e eu deixo bem claro no livro, e aqui eu vou falar sobre a questão do gênero feminino e masculino através da identidade fisiológica, tá? Eu sei que tem outras questões, tem os homossexuais, que apesar de ter um corpo masculino, faz uma opção diferente do ponto de vista sexual, tem as lésbicas que também fazem uma opção diferente, e tem uma série de outras, hoje tem uma sigla enorme, né, que fala sobre transgêneros. Eu não vou entrar nessa questão, e no livro eu não entrei na questão. Eu vou trabalhar, nós vamos pensar, eu vou pensar com vocês, eu vou colocar as ideias, considerando masculino e feminino como gênero humano. Ok? Sim, até porque Então, biologicamente é isso, né? Não tem como a gente biologicamente, há uma escolha determinado. por opção, né, de prazer, mas a biologia não nega, né? Aí. Nós somos determinados biologicamente como masculino e feminino. Pode existir algumas outras condições assim mais Exceção. alguma exceção,
mas, É. mas felizmente não é a regra, é a exceção mesmo, né? Então, vamos trabalhar com isso. Identidade 2 feminina. minutos, Erotiza, a gente tem que falar Hã? em 2 minutos. Desculpa, 2 minutos. Ok, vamos lá. O que você pode trazer aí nesses 2 minutos? Vamos. Você tem assim alguma mensagem final, alguma coisa que você queira deixar para o pessoal que está acompanhando, para a gente poder encerrar? Encerrando? Sim, Então, que pena. infelizmente, Eu isso só é queria 1 hora colocar, só de programa. eu queria colocar uma coisa aqui que eu considero de importância, que geralmente, aí você me corta quando terminar o tempo, tá? Que eu tenho observado na minha vida, assim, desde que terminei a universidade, etc. e tal, é uma coisa que sempre me incomodou, que é a questão da vitimização. As mulheres trabalham com a vitimização como um processo de conseguir poder, por incrível que pareça, é em busca de poder. Ou seja, eu me vitimizo, a pessoa geralmente fica compadecida e eu ganho o que eu quero. Então, todas as vezes que alguém usa a vitimização para conseguir poder, ela não consegue poder, ela transfere poder. Esse poder que ela tem de decisão, ela transfere para aquela pessoa a quem que está vitimizando. Ou seja, ela vai ficar cada vez menos poderosa e ele vai ficar cada vez mais poderoso. É uma transferência de poder. Nesse mundo de hoje, não cabe mais a mulher se vitimizar em função de um homem, não cabe mais ela se vitimizar em relação a uma questão social, não cabe mais ela se vitimizar em função de outros fatores. Ela precisa tomar conta de si mesma. É Essa isso. é a verdadeira autonomia feminina, não é isso? Essa é a verdadeira autonomia. Aerotides, a gente agradece imensamente a sua participação altamente instrutiva de hoje, né? Vai fazer aí e vai gerar muita reflexão, né, em todos que estão aí acompanhando. Então, obrigada por ter estado aqui conosco e obrigada a você também que esteve aí acompanhando a ICI. Boa noite, muito obrigada. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.